Vivi, bom dia Shirley, Rosângela, Andréa, João que acordou do nada e tá aqui. Bom dia João, bom dia Ká, bom dia Tiago, Kika Saraiva, Renata, Cedibrânio, bom dia meu irmão, bom dia Kelly, Demetrios, bom dia Marina, bom dia Luísa, Júlio, meu irmão do Canadá, Wilsinho, muita gente aqui conectada, Celso também. Ó, o pessoal agora pedindo Porto. A Marina é Porto, o Cedibrânio é Porto também. Eu ia colocar, mas eu não queria começar uma contenda na igreja de Lisboa. Mas vamos lá. Semana que vem eu faço um dia com a camisa do Benfica e outro dia com a camisa do Porto. Aí a gente fica empatado. Só vai faltar o Sporting. Tô me fazendo de grego pra ganhar os gregos, mas no fundo o pessoal sabe que eu sou palmeirense, mas eu gosto de futebol. Enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui, eu tava até assistindo um vídeo agora de manhã sobre missões. Você sabia, hoje atualmente, nós temos aproximadamente uma força missionária, eu digo no mundo, de 400 mil missionários, tá? 400 mil missionários espalhados aí no mundo. 3% dessa população de missionários, eles são enviados para países que não têm acesso ao cristianismo. Falando de apenas 3%. E se falando em recursos, apenas 1% da verba de todas as igrejas, de todos os cristãos que é ofertado na igreja, realmente vai como destino para essas nações não alcançadas. E enquanto eu assisti esse vídeo, me veio uma sensação, um feeling de, cara, a gente precisa mudar. Sim, esses 400 mil são full time. Eu não tô falando aqui do cara que é um professor e é um cristão genuíno. Eu não tô falando do conceito missionário que nós aplicamos de que todo mundo é missionário. Spurgeon falava o seguinte: todo cristão ele é ou um missionário ou um impostor. Eu não tô partindo do princípio aqui que todo mundo é missionário. Eu tô falando daquele cara que passou por um treinamento missionário, tem um enfoque em ganhar almas. 3% vão para esses países que não têm acesso. Nesses países, eu estou falando de países que não têm igrejas por perto, eles não têm cristãos por perto, muitos deles não têm a Bíblia traduzida, e um montante de 2 bilhões de pessoas. O que eu estou falando para você é que 2 bilhões de pessoas estão indo dormir essa noite sem nunca ter ouvido falar do nome Jesus. 2 bilhões de pessoas. Eu sei que é uma maneira diferente da gente estar começando a live hoje, mas como a gente está falando dessa grande onda de salvação, eu creio que, cara, esse grande avivamento que virá sobre as nações, ele realmente vai impulsionar a igreja para a gente viver a grande comissão, não só no mercado de trabalho, mas enviando pessoas para esses tipos de países. Eu falei para vocês já, obviamente, Portugal é um país alcançado pelo Evangelho, né? Inclusive na história portuguesa, eles enviavam missionários jesuítas. Primeiro, olha que interessante, a primeira pessoa a pregar o Evangelho no Japão foi um missionário português. E eu creio que existe isso na herança de Portugal. Agora, hoje em dia, Portugal tem 1,8%, talvez 2% de cristãos protestantes. E eu creio que vai realmente ter um grande avivamento em Portugal, na Europa. E quando eu falo em Portugal, na Europa, eu estou falando de igrejas conectadas, pastores em unidade, vendo realmente essa grande colheita. Olha alguns dados interessantes. A igreja que mais cresce hoje, a igreja que mais cresce é no Irã.
no meio de tanta perseguição, de tanto caos, de tantas dificuldades, a igreja que mais cresce é no Irã. 8 milhões de conversões nos últimos 10 anos. Existe até um documentário chamado Wolves Among, ou melhor, Sheep Among Wolves, ovelhas entre os lobos, que fala muito dessa realidade, inclusive dos abusos e maltratos e perseguição que existe lá no Irã. 8 milhões em 10 anos. Existe um outro documentário chamado Too Many to Jail, são muitos para prender, porque antes eles prendiam os cristãos e agora tem tanto cristão que falta espaço nas prisões do Irã, e a igreja ela cresce de forma absurda. Olha que interessante, na China, 30 mil chineses aceitam Jesus por dia. 30 mil chineses estão aceitando Jesus por dia. Isso aqui eu estou falando de dados atualizados. 35 mil indianos aceitam Jesus por dia. Então a gente está vendo um grande avanço também do evangelho em países com tanta dificuldade na questão religiosa, perseguição e até mesmo opressão espiritual. Quem já foi para a Índia, eu nunca fui, mas sempre me falavam que era realmente um país com bastante opressão e ataque espiritual. A Indonésia, eu já tive a oportunidade de estar na Indonésia. A Indonésia é o maior país islâmico, e agora, nos últimos anos, para cá, mais de 30% do país é cristão. Existem igrejas que literalmente se reúnem em estádios. Então a gente vê um grande avanço da igreja nesses países. Então eu estou com esse assunto queimando no meu coração. Eu creio que faz parte aí da nossa conclusão dessa semana, onde a gente falou de salvação. Eu quero basicamente ler 2 textos bases aqui, depois eu vou falar de fundamentos para você pregar o evangelho. Então quero que você abra comigo em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Não se impressione se o Senhor começar a liberar uma paixão específica no seu coração por algum país, algum povo específico, talvez até o Brasil, os ribeirinhos, o povo no Nordeste. Deixa o Senhor te tocar. Vamos lá, Marcos capítulo 16, versículo 14. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. Ó pessoal, eu tenho pela Síria, o Natan aqui que está na Itália. O pessoal fala, mas missionário na Europa, Meu irmão, você não tá ligado que a Europa tá precisando de salvação. A Europa tá precisando... Tem um mosquito aqui. A Europa tá precisando realmente de pessoas que vão carregar o fogo do Espírito Santo. A Europa tá precisando de pessoas que vão carregar a glória de Deus. Então, não sei porque eu entrei nessa veia aqui. Eu senti de falar. Aliás, tem Descend na Noruega ano que vem. Vamos lá. Então Jesus ele repreende a dureza do coração por não haverem crido. Olha que interessante, não haverem crido nos que tinham visto, nos que o tinham visto já ressuscitado. Então, antes de Jesus entregar a grande comissão ali para os discípulos, o que ele faz? Ele repreende a dureza do coração deles e a incredulidade. Então, uma coisa que é importante a gente entender é que no processo do nosso envio, Deus ele vai tratar diretamente com a nossa incredulidade. Seja incredulidade, cara, será que Deus realmente pode fazer através da minha vida? Será que vai ter recursos o suficiente? Será que a obra vai prosperar naquela nação? Eu não sei qual incredulidade você pode estar batalhando hoje,
mas Jesus repreende a incredulidade desses discípulos. Aí olha o que acontece. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, vamos lá. Ide, uma ação. E aqui eu quero falar um pouco de Billy Graham, que falava que missões é feita de 3 formas: os pés daqueles que vão, os joelhos daqueles que estão a interceder e as mãos daqueles que ofertam. Então, ide, Jesus aqui está convocando a igreja para uma ação prática. Ide por todo mundo, local de atuação. Ele não fala ide para o Brasil, ide Brasil e Argentina, ide para a Europa, ide por todo mundo. Então, eu lembro do Andy Bird, um missionário pregando sobre o ID, sobre as missões, e aí falaram assim, mas você, eu acho que ele já foi para 67, 77 países pregar, e aí perguntam para ele, mas você sente o chamado de Deus para esses países? Ele fala assim, eu não preciso sentir. Obviamente que mudar com a família, viver, fazer missões transculturais é uma coisa. Agora, no caso dele, ele estava indo, pregando, pregava, ensinava e voltava. O negócio dele é enviar missionários, ele volta para os Estados Unidos. E ele falava o seguinte, eu não preciso sentir. A Bíblia já fala para ir por todo mundo. Então, eu tenho que sentir quando é para eu não ir. Porque em todas as outras, eu já estou debaixo da palavra de Deus, de alcançar o mundo inteiro, de alcançar todas as nações. Então, missões, estão pedindo a frase aqui. Missões é feita através dos pés que vão, dos joelhos que oram e das mãos dos que contribuem. Essa aqui é uma frase de Billy Graham. Ide, ação, por todo mundo, local de atuação. E pregai o evangelho. Então eu não vou simplesmente para passear, não vou para tirar uma foto. Infelizmente é algo que ainda acontece. Não é turismo. Ide e pregai o evangelho. Pregai o quê? O evangelho. O evangelho. Eu não posso alterar o evangelho. Eu não posso plastificar o evangelho. Eu não posso diluir o evangelho para que ele fique mais aceitável, entre aspas, como se Jesus não fosse atraente o suficiente. Não. Eu tenho que pregar o evangelho. Para quem? A toda criatura. Então aqui a gente vê o coração de Deus batendo por pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, não fala aqui para pregar e de pregar para os ricos, e de pregar para os pobres, e de pregar para os indígenas, e de pregar para os brancos na Europa, e de pregar para os... Não, é para todo mundo. Ide e pregai para toda criatura. Então a gente vê aqui como o coração de Deus queima pela humanidade. A gente vê João 3,16, porque Deus amou o mundo. Qual que é o alvo da ação de Deus? O mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ide, ação, por todo mundo, local de atuação, pregai o evangelho. Então não posso mudar o evangelho, não posso temperar o evangelho com o tempero do Eduardo. É o evangelho. É o evangelho. A quem? A toda criatura. E aqui ele traz o respaldo, celestial que é liberado sobre as nossas vidas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e os sinais seguirão os que crerem. Então, eu profetizo aí que os sinais vão seguir a sua vida. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha o que está sobre as nossas vidas. Então a gente vê aqui uma grande comissão. Escreva isso aí no teu caderno. A grande comissão não é a grande sugestão. Jesus não fala, se você sentir, vá. Se você quiser, vá. Se você acha que é legal, vai. Não. Ide.
E um ponto importante, então eu estou esperando, por exemplo, no meu caso, eu estou com Portugal queimando no meu coração. Então eu estou esperando abrir essa porta de Portugal para viver o ID. Não, o ID, ele enquanto eu vou. É uma ação constante, progressiva, enquanto eu vou. Enquanto eu vou aonde? No mercado, enquanto eu vou na padaria, enquanto que eu vou na farmácia, enquanto que eu estou no celular, enquanto que eu estou vivendo. Então não espere para você viver na íntegra isso aqui. Não é que você vai cair numa nação, você vai apertar um botão e aí é um botão missionário. Bum, você se torna um missionário. Agora eu sou, cara, missionário ungido, agora vai. Não. Quando você vai para uma nação, é uma extensão daquilo que você já está frutificando na tua terra. Por isso que a galera fala assim, Dudu, eu quero ir para Portugal com você. Cara, se Deus está te chamando, bora lá, vamos. Agora, perguntas que eu faço. O que você está fazendo hoje na sua igreja local? Se você não está servindo, frutificando a sua igreja local, por que você está indo para Lisboa? Porque eu não quero gastar tempo para discipular o brasileiro, eu quero discipular o cara que está lá, o português, seja o brasileiro que mora lá, seja o italiano. Eu tô indo para aqueles que estão. Dudu, mas tá sendo um pouco duro. Não é isso. Eu quero que você entenda que o ID tem que ser vivido hoje. Então eu pergunto, cara, o que você está fazendo hoje na sua igreja local? Você é um missionário hoje, aonde você está inserido? Porque se você não estiver sendo missionário hoje, o que te faz entender que chegando na Europa você vai apertar um botão e vai virar um missionário? Então viva o teu ministério hoje. E a grande comissão é para todo mundo. Agora vem comigo para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 29. Aqui começa talvez a primeira perseguição contra a igreja primitiva, o capítulo 3 e 4. E aqui os discípulos estão reunidos orando. Versículo 29. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a palavra de Deus. Então vamos lá. Eles estão dizendo, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia. Então eles não oraram aqui por proteção. Senhor, o Senhor está vendo as ameaças, nos proteja. Eles não oraram por proteção. Eles não oraram por conforto. Eles oraram por ousadia. Então muitas vezes eu acho que a gente está orando por conforto quando a gente tinha que estar orando por sangue nos olhos. Muitas vezes a gente está orando por conforto, por proteção, quando a gente tinha que estar orando por uma indignação santa, por uma coragem. E aí eles dizem assim, estendei a tua mão para curar, para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do seu santo filho. Olha aqui, eles estão orando por sinais e maravilhas. Lembra do que Paulo fala aos Tessalonicenses? Ele fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, eu acabei nem entrando nas minhas anotações. Paulo fala o seguinte aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. 1 Coríntios 2,4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Então escreva aí, nós precisamos de poder. Então enquanto os discípulos estão orando por ousadia, eles dizem o seguinte, Deus, estende a tua mão para curar e que sinais e maravilhas sejam feitos em seu nome. Então eles estão orando, Deus, que a tua mão esteja conosco, que a tua proteção esteja conosco, que os teus sinais estejam conosco. Olha aqui, pessoal que acompanhou comigo Atos, capítulo 11,
versículo 21, a palavra fala assim: e a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então a gente vê aqui que os discípulos, eles dependiam da mão do Senhor. Até recebi tanto testemunho, pessoal, esses dias de desafio, eu lembrei aqui que eu li o nome da Lohane, dizendo que ela foi muito encorajada no desafio. Eu acho que ela orou pela mãe, que estava precisando de um milagre, e a mãe foi tocada pelo Senhor, alguma coisa assim. Eu vi muitos testemunhos. Se você tiver um testemunho aí que ia acontecer esses dias, seja de uma salvação, de uma cura, coloca aqui pra gente glorificar a Deus. Mas o que a gente vê aqui? Que a mão do Senhor era com os discípulos. E aqui eles estão orando em Atos 4, versículo 30. Estende a tua mão para curar, para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. Não em meu nome, não pela minha conexão, não pelo meu poder, não pela minha autoridade, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Há poder no nome de Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha o respaldo celestial para essa oração. Acaba a oração e bum! O lugar é abalado, eles são cheios do Espírito Santo e a multidão dos que criam era um só, unidade da igreja, um só coração, uma só alma. Ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. Isso aqui não é comunismo, isso aqui é generosidade. Comunismo é me dá, é nosso. Generosidade é eu te dou, é nosso, é diferente. Pai nosso que estás nos céus, pão nosso, as nossas dívidas. O cristianismo, eu vejo muita gente querendo defender comunismo com esse versículo. Não, porque eu nunca vi ninguém pagar imposto feliz, entregando para o governo. Agora, a generosidade do reino de Deus é diferente, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não é uma imposição, é de dentro para fora. E a gente vê que havia perseguição de casa em casa. Isso acontece em Atos capítulo 7 fala disso. Então a gente vê que existia a propriedade privada até mesmo entre os discípulos, mesmo que boa parte deles vendessem as propriedades e entregassem ao Senhor. Só fazendo um paralelo aqui para que a gente possa realmente pregar o que está na palavra de Deus. Versículo 33. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre eles. E havia uma abundante graça sobre eles. Eles davam testemunho do quê? Da ressurreição de Jesus. Da morte e da ressurreição de Jesus. Então, não existe pregação do Evangelho se a gente não falar que Jesus veio, que morreu na cruz, que levou na cruz os nossos pecados, que nós precisamos crer, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nós seremos perdoados, e ele ressuscitou também ao terceiro dia. Então quero trazer aqui algumas coisas práticas para que você fale o Evangelho e pregue o Evangelho. Vamos lá, eu vou passar um pouquinho do tempo hoje. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha abençoar essa palavra, e eu oro para que isso venha cair como uma flecha nos nossos corações. Então, algo importante. Não, o poder do Evangelho não pode ser... deixa eu dar um testemunho aqui. A minha mãe, isso é Damares Barreto dizendo... A minha mãe esteve internada no CTI por quase um mês, tinha sido desenganada pelos médicos, e quando eu assistia a live e entrava naquele CTI, a presença de Deus se manifestava grandiosamente. Ela está curada, mais pra frente ele escreve isso, e teve alta anteontem. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Alexandre, ele diz o seguinte: o homem foi curado de desgaste na cabeça do fêmur. Glória a Deus, Deus está realmente colocando a gente para fora da zona de conforto. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. O meu testemunho não substitui a pregação do Evangelho. A oração por cura não substitui a pregação do Evangelho.
orar por sinais e maravilhas não substitui, essa luz aqui está tremendo, a pregação do Evangelho. Nós não podemos substituir a pregação do Evangelho de Jesus de jeito nenhum. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que a gente vê aqui, é que eu quero que você faça assim com a sua mão aí, que você vai entender. Faz assim com a sua mão que vai ficar mais claro. Faz assim. A gente vai falar de 5 pontos, 5 elementos para você. O meu esposo está implicando muito comigo por estar no God First. Que Deus abençoe o seu esposo e que ele venha ter um encontro com Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Faz assim com a mão. Primeiro ponto da pregação do Evangelho. Criação. Criação. Deus criou os céus e a terra e tudo o que existe. Gênesis 1:1, no início Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:26, o Senhor fala, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o mundo não é um acidente do destino, o mundo não nasceu através de uma explosão, o mundo ele foi desenhado por um Criador. Você foi desenhado por um Criador. As pessoas foram desenhadas por um Criador. Nós precisamos falar a verdade. Então a primeira coisa é que existe um Deus acima dos céus e da terra. Existe um Deus que desenhou o mundo todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que criação? Porque esse aqui é o dedo, né, que você usa para construir coisas. Esse aqui é o dedo que aponta, é o dedo que vai estar apontando aí na tua cara ou na minha cara. O que esse dedo representa? O pecado, morte eterna e separação. Olha o que a palavra fala em Gênesis 2:26. E o Senhor ordenou ao homem, você é livre para comer qualquer árvore do jardim, mas você não deve comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o dia que comeres, certamente morrerás. Então a gente vê aqui que Deus ele havia entregado ao homem uma ordem. Você não deve comer a árvore do conhecimento do bem, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, certamente morrerás. Você conhece a história, Adão e Eva comeram o fruto da árvore, eles não morreram fisicamente. Então Deus mentiu? É claro que não. Houve uma morte espiritual. Houve uma morte espiritual. Lembra que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3? Para você entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E aí ele fica assim, meu Deus do céu, como é que eu vou nascer de novo sendo já um homem grande? Ele fala assim, é necessário você nascer da água e do Espírito. Então, Jesus veio trazer vida no nosso espírito. Então, onde que existia essa morte eterna? É uma separação espiritual de nós e do Senhor. Romanos 3:23 fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 5:12, Romanos que pelos teólogos eles vão falar que é a estrada de Romanos que fala muito a respeito da salvação, da justificação. Romanos 5:12, a palavra fala, entretanto, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, a morte através do pecado, e assim o pecado a todas as pessoas, porque todos pecaram. Então aqui a gente vê que esse segundo dedo aqui representa o pecado entrando no mundo e fazendo separação entre nós e o nosso Criador. Então, terceiro dedo, né? Esse dedo aqui, ele é o dedo mais comprido, representa o amor, a graça e o perdão de Deus. Romanos 5, versículo 8, a palavra fala, mas o Senhor demonstrou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, agora nós somos justificados pelo seu sangue. E quanto mais não seremos salvos através
salvos da ira de Deus através dele. Então, a gente vê aqui 2:23, tá, pessoal? Romanos 2:23. Então, a gente vê aqui, não tem 2:26, é 2:23. E Gênesis é 2:16. E Gênesis 1:1, Gênesis 1:26, Gênesis 2:16, Romanos 3:23. Deixa eu seguir aqui porque tem bastante coisa. João 3:16, vocês já conhecem. E 1 João 1:9, olha que texto forte. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus é o Criador dos céus e da terra. O pecado faz separação entre nós e o Senhor. O amor do Senhor, o perdão do Senhor e a graça de Deus nos alcança. Ponto 4. Esse aqui é o dedo anelar, tá na minha mão direita, por conta desse pequeno acidente aqui. Mas daqui a pouco volto para cá. Mas esse aqui é o dedo onde nós colocamos a aliança. Então o que esse ponto 4 representa? A reconciliação do homem. A reconciliação do homem. Romanos 10, abra comigo em Romanos 10, versículo 9, 10 e 11. Se você declarar com a sua boca Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração... Estou lendo em inglês aqui, eu estou traduzindo, tá? Que estava em inglês essa anotação. Porque com o coração você crê para a justificação e com a sua boca você confessa para a salvação. Assim como a Escritura diz, aquele que crer nele não será envergonhado. Então a gente vê aqui que foi nos colocado a possibilidade de crer e sermos salvos. Então eu vejo algumas pessoas tirando do contexto: mas Deus ele salvou o mundo inteiro. O sacrifício de Jesus ele está disponível ao mundo inteiro. Mas a palavra é bem clara. Se você declarar com a sua boca e crer no seu coração, será salvo. Então é necessário uma declaração. Mas tem uma experiência recente. A avó da minha esposa estava muito mal no hospital, ela já não conseguia falar e ela não tinha entregue a vida para Jesus. A minha esposa ligou, fez um FaceTime, a prima dela segurando o celular. E a minha esposa pregou o evangelho e falou assim: vó, eu sei que você não pode mais falar, mas se você quiser aceitar Jesus, aperta a mão, mexe a mão da nossa prima, a gente vai orar por você. E a mulher lá, aos 45 do segundo tempo, mexeu a mão, apertou a mão da prima. Quase que ela não tinha força, mas tirou força de onde não tinha e aceitou Jesus. Mas aqui está a nossa escolha. João 3,16, o texto áureo do cristianismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então quem que não perece? Todo aquele que nele crê. E é por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Romanos 10, Paulo ele entra num dilema ali, ele começa a falar: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, o ponto número 4 é a reconciliação do homem que nos é oferecida através do sacrifício de Jesus. E o ponto número 5, dedinho, é a nossa promessa. Esse aqui é o dedinho da promessa. A nossa promessa temporária e a nossa promessa eterna. Então, temporária não. Esqueci a palavra. Tá temporária aqui em inglês, vou usar essa palavra. Temporária por quê? Porque instantaneamente nos é dado uma nova vida em Cristo, acesso ao Pai e o dom, o presente do Espírito Santo vivendo em nós para vencer a obra do pecado. E também a nossa recompensa eterna é uma vida terrena. Boa, Eduardo. Recompensa terrena e recompensa eterna. A nossa recompensa terrena é a salvação, Jesus Cristo dentro de nós através do Espírito Santo e uma nova vida em Cristo. Nosso passado perdoado,
e agora o Espírito Santo vivendo em nós para vencer o pecado. E a recompensa eterna é uma vida para a eternidade com o Senhor. Jesus diz em João 14, eu irei ao Pai, eu irei preparar moradas, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, e Ele tem uma recompensa eterna pra gente. Então, quando você estiver falando de Jesus para as pessoas, cara, conta o seu testemunho, você pode contar, seja ousado, ora por cura, ora por um milagre. Agora, cara, o milagre aconteceu, fala. Não precisa ser um robô e falar dos 5 pontos aqui, mas saiba contar a história do Evangelho. Isso aqui é o beabá, é o básico. É o básico. Como eu falei ontem, o Reinhard Bonk dizia, eu amo os pregadores do XYZ, mas eu sou o pregador do ABC do Evangelho. E a gente tem que saber falar do Evangelho. Então você pode estar trabalhando e sentir, cara, posso orar pela sua família? Eu senti que está acontecendo alguma coisa. E ele vai, aí você vai e ora, o cara começa a chorar. Aproveita e fala de Jesus. O que adianta a gente estar orando por cura, orando por salvação, orando melhor, por profecias, e aí vai um monte de pessoa curada para o inferno? A gente precisa falar de Jesus. Conta o teu testemunho, conta a sua história. Assim como o Eduardo falou aqui, o testemunho da mulher samaritana, ela conta o testemunho dela, abre uma janela e as pessoas vão correndo então para ouvir de Jesus. Então nós precisamos de ousadia nesse tempo para estar pregando a palavra de Deus. E eu queria trazer um pouco desses dados que eu trouxe em relação a missões e 5 passos práticos para que você possa falar de Jesus aonde você está inserido hoje. Deus, Criador, o pecado faz separação entre nós e Deus, eu não consigo chegar ao Senhor sozinho, o amor de Deus que nos alcança, a reconciliação através do sacrifício de Jesus e a promessa terrena e eterna. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa semana onde o Senhor está realmente nos empurrando para fora da zona de conforto. E eu oro agora para que a Tua presença esteja conosco e que o Senhor nos encha de ousadia para estar falando do nome mais bonito que existe, que é o nome de Jesus. Jesus, muito obrigado porque não existe um nome acima do Teu. O Senhor é lindo e eu oro para que o Senhor venha abrir janelas de oportunidade para que a gente venha falar de Ti. Pessoas sejam salvas, restauradas, curadas, transformadas. Envia uma geração de pessoas que irão falar de Jesus, irão realmente viver a grande comissão, onde nós iremos estar orando por propósito, ousadia e missão acima do nosso conforto. Nos tira da zona de conforto hoje. E eu oro para que ao longo desse fim de semana nós possamos falar de Jesus e ver o Evangelho se espalhando através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, esse foi o nosso God First de hoje. Quando você estiver falando de Jesus, lembra aí da tua mão, dos 5 pontos que vão facilitar você a falar um pouco aí do Evangelho. E eu quero te desafiar mais uma vez, você a falar de Jesus, desses 5 pontos, tá? Esses 5 pontos que eu te ensinei hoje para uma pessoa. Pode ser hoje ou pode ser amanhã, você tem 2 dias para falar desses 5 pontos para uma pessoa. Lembrando que é o Espírito Santo que convence, não é a nossa oratória. Então fala, deixa Deus te usar. De repente você vai contar o teu testemunho ali entre um ponto e outro. De repente você vai parar e vai orar. Deixa o Espírito Santo te usar, vaso. Sai da caixinha, deixa o Espírito Santo te conduzir. Eu quero te desafiar a isso. Semana que vem a gente entra no 3º ponto do avivamento, falando de transformação social, de reforma e do reino nas esferas da sociedade. E aí na próxima semana, na outra semana, a gente entra em João. Eu já estou preparando aqui para você. A gente vai fazer o livro inteiro de João e vai ser forte. Um grande abraço para vocês. Mila, Deus te abençoe. Bom ver você aqui. Que Deus abençoe vocês. Natan, Marina, Gonçalo, toda a galera de Portugal, a Flávia, a Cedibrânio. E semana que vem eu faço um devocional aí com a camisa do Benfica e depois com a do Porto. Que Deus abençoe vocês. Bom fim de semana. Lembrando, galera da Zion, esse domingo nós temos o encerramento da série do pastor Teófilo sobre biblicamente correto. Vai ser poderoso.